Olá, seja bem-vindo a este canal, onde nós estudamos a gramática latina de Napoleão Mendes de Almeida e hoje trataremos do gabarito da lição 16. Tem aí em mãos a sua gramática latina ou o seu PDF para acompanhar. Questionário. Quando um verbo está na voz ativa? Bom, um verbo está na voz ativa quando o sujeito da oração é aquele que executa a ação do verbo, ou seja, aquele que pratica a ação do verbo. Isso nós vimos lá no número 2 da lição 1, como se encontra o sujeito do verbo. Então, perguntando nesta frase aqui de exemplo, o menino quebrou o vaso, quem quebrou o vaso? O menino. Então, nós temos aqui um sujeito, o menino, que é aquele que pratica, aquele que executa a ação de quebrar o vaso. Número 2. Quando um verbo está na voz passiva, um verbo está na voz passiva quando o sujeito sofre a ação do verbo. Então vejamos, aqui a frase com o mesmo sentido, com a mesma situação. O vaso foi quebrado pelo menino. Quem quebrou o vaso foi o menino. Mas aqui no caso, o verbo está sendo colocado de uma maneira que o vaso sofre a ação. Quem foi quebrado? O vaso. Então, dizemos aqui que o sujeito é o vaso e não o menino. Portanto, o vaso sofre a ação, mas ele está na voz passiva. O verbo aqui foi quebrado, está na voz passiva. Número 3. O que é agente da passiva? Agente da passiva é o complemento da frase passiva que executa a ação. Ele é o complemento da oração e ele pratica a ação. No caso da frase anterior ali, seria o menino, né? Pelo menino. Quem é o agente da passiva na frase? O vaso foi quebrado pelo menino. O agente da passiva é pelo menino. Questão de número 4. Em que caso se coloca em latim o agente da passiva? Em latim se coloca o agente da passiva no caso ablativo. 5. Quando o agente da passiva é constituído de pessoa, que preposição se emprega antes do ablativo? Quando o agente da passiva é pessoa ou mesmo ser animado, considerado pelo autor da frase, emprega-se a ou ab antes do ablativo. Coloca-se o a quando a palavra começa com consoante e o ab quando a palavra começa com vogal ou com h. 6. Geralmente, de quantas maneiras o português indica passividade? E quais são elas? De duas maneiras no português se indica passividade. Primeiro, mediante os verbos ser e estar e o particípio de certos verbos ativos, então ser visto, estar preso, como exemplo. E segundo, mediante o pronome se, que é chamado de pronome apassivador. No caso, alugam-se casas. Né? Essa frase, alugam-se casas, é idêntica à oração casas são alugadas. Em ambos o sujeito é casas. Exercícios de tradução. Traduzir somente as palavras grifadas nas orações a seguir. As palavras grifadas nessas orações, elas são agentes da passiva e, então, elas seguirão a regra, né? De que o agente da passiva será colocado no ablativo e terá ali a preposição a ou ab de acordo com o caso. Vejamos. Os maus são castigados pela consciência. Aqui a palavra pela consciência vai ficar apenas consciência. É um ser inanimado. Os maus são castigados pelo Senhor. A domino. Ele foi preso por Antônio. Ab Antônio. O bom aluno é estimado dos mestres. A magistris. O comandante ficou envaidecido pela vitória. Victória.
não se usa preposição por ser inanimado. 6. Nero era temido pelos romanos. A Romanis. Aqui se aplica a letra maiúscula porque em latim, né, o povo romano se usa a letra maiúscula, como também o nome de outros povos, assim como no inglês também é assim, né? As lições, número 7. As lições foram dadas pelos alunos. Ab aluminis. 8. Eles são levados pelos prêmios. Praemis. 9. Os homens perversos são desprezados pelos honestos. Ab honestis. Por muitos varões foi trazido o cavalo. A multis viris. Ou também poderia ser a viris multis.